Meus queridos irmãos, eu quero iniciar com uma leitura ainda de um texto bíblico, que é o texto de Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Na verdade, eu farei ainda muitas leituras no decorrer do sermão, então usarei vários textos, na verdade, né? Podemos dizer que é uma pregação confessional, né? Efésios 1, do 3 ao 14. É um texto que os irmãos conhecem bem, certamente já ouviram sermões, não é? Nesse texto. Efésios 1, do 3 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu quero começar o sermão dessa noite com uma pergunta que eu julgo importante, muito relevante para nós como cristãos reformados. Qual é a importância da doutrina da eleição para nós? Será que essa doutrina, meus irmãos, não é apenas mais uma doutrina que está concentrada, não é, naquilo que é mais teórico? Será que pensar, estudar ou ouvir pregações sobre a doutrina da eleição não seria um certo tipo de perda de tempo, pois não se trata de uma doutrina que talvez tenha tanta prática na vida? Eu estou dizendo isso porque eu sei que há muitos que pensam assim, que essa doutrina ela apenas é para teólogos. É para teólogos debaterem. E simplesmente isso. E que não tem nenhuma aplicação ou implicação para a vida da igreja. A questão é que no século XVI, no finalzinho do século XVI, as igrejas reformadas elas não entenderam que essa doutrina era uma doutrina meramente filosófica, teórica, mas entenderam que ela era vital para a igreja. Por isso as igrejas reformadas, as igrejas fiéis, deram uma resposta aos perturbadores daquele momento, os remonstrantes, que com astúcia diabólica, eu digo, estavam tentando perverter a fé da igreja, a verdadeira fé, e com isso roubar o maravilhoso consolo do povo de Deus, daqueles que esperavam somente em Jesus Cristo. Por causa da perturbação lançada pelos remonstrantes, um sínodo internacional foi convocado, não é? Uma reunião com várias sessões, com vários delegados das igrejas, 154 sessões, meus irmãos, para se discutir, para se defender a verdadeira fé. E tudo isso mostrando exatamente que as doutrinas da graça não são doutrinas secundárias e sem importância para nós, mas têm um peso para a igreja e têm implicações profundas para a nossa vida diária também. É isso que nos dá consolação, saber da bondade do Senhor. Naquele sínodo, nós sabemos que a verdadeira fé foi defendida e hoje nós podemos ter esse conteúdo
para aprendermos mais sobre como os nossos irmãos do passado defenderam a sã doutrina contra o ataque arminiano. No último domingo, o pastor Abrão pregou sobre a doutrina da depravação total, não é? E deu ênfase a Cristo como a luz do mundo, não é? E aprendemos bastante. Hoje estaremos refletindo justamente sobre a doutrina da eleição incondicional. E, na verdade, nesse sermão, nós ouviremos a resposta a esta pergunta: qual é a importância desta doutrina em nossas vidas? Ou para a Igreja do Senhor? Qual é a importância? A primeira importância é que essa doutrina ela é bíblica. E nós não podemos negar as Escrituras, mesmo que aquilo que aprendemos na palavra de Deus muitas vezes seja contrário às filosofias do mundo, ou então aquilo que muitos chamam de bom senso. Eu digo isso porque há muitos anos atrás, eu lembro quando estávamos falando sobre esse assunto, talvez não tenha sido muito sábio naquele momento, mas colocaram os 5 pontos do calvinismo numa parte da parede da igreja e os 5 pontos do arminianismo em contraposição, e foi perguntado para muitos irmãos o que eles achariam mais coerente com a Bíblia, e alguns responderam que, na verdade, a doutrina arminiana, porque era muito mais questão de bom senso. Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, depende de nós, então não faz sentido esse negócio de Deus ser soberano absolutamente e eleger ninguém. Havia esse pensamento, e muitos pensam assim hoje. A questão é que essa doutrina, ela é puramente bíblica. E nos cânones de Dort, o que nós aprendemos, por meio de exposições fiéis, é justamente essa doutrina como consolo para a igreja. Isso não é uma invenção, então, reformada. Às vezes se trata assim, como se fosse apenas o nosso gosto pessoal. Mas não é uma invenção reformada, e sim a própria palavra de Deus, o próprio Evangelho. Deus, o Criador de todas as coisas, estabeleceu como tudo funciona, e na queda da humanidade, Ele mesmo determinou como salvar essa humanidade. E Ele tem todo o poder, as prerrogativas são dele, pois Ele é soberano. Ele determinou como salvar. Aprove a Deus, isto é, foi do seu agrado escolher pessoas para a salvação por meio de seu Filho. Ou seja, Deus escolheu. Deus elegeu pessoas. Esta é a verdade bíblica. Isso é tão certo que a verdade da eleição começou a ser revelada ainda na época do Antigo Testamento. Se podemos apenas ouvir, meus irmãos, o texto de Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7, verso 6, apenas esse trechinho, ouçam com atenção. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Não é como também continua a falar no texto que nós demos, em Efésios, capítulo 1, e verso 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Negar a doutrina da eleição, então, meus irmãos, não é uma questão de bom senso, porque sentimos que temos liberdade, mas é rebeldia contra a palavra de Deus. É simplesmente isso. Os arminianos não chegaram a negar diretamente a doutrina da eleição, como muitos fazem hoje, mas eles distorceram essa doutrina a tal ponto que, no fim, a glória da eleição ficou para o lado do homem. O homem que acaba recebendo glória na concepção, no entendimento de eleição dos arminianos. E o consolo que essa doutrina dá à igreja estava sendo, naquele momento, roubado por eles, com suas heresias. Não é? Eles diziam, vamos ler então aqui, nós estamos no capítulo 1, vamos para a parte das heresias, das heresias e a refutação delas. Na heresia 2, na página 26, para quem está com a mesma versão que eu, página 26, heresia 2, que diz assim: a eleição divina para a vida eterna é variada. Há uma eleição geral e indefinida e uma eleição especial e definida. Esta última é subdividida numa eleição completa e incompleta. A eleição incompleta pode ser revogada. Ela não é definitiva e depende de certas condições. Em contrapartida, a eleição completa não pode ser revogada. Ela é definitiva e incondicional. E mais ainda, existe uma eleição para a fé e outra eleição para a salvação. Isso significa que a eleição para a fé justificadora não é necessariamente a eleição decisiva para a salvação. Isto é uma heresia. Não é que os arminianos, eles trouxeram buscando essa remonstrância, e vemos que isso é, na verdade, um absurdo, meus irmãos.
Notem bem como os arminianos aqui, eles destruíram o entendimento bíblico sobre a eleição e criaram uma confusão para a igreja. Foi o que eles fizeram. Eles ensinaram aqui que há vários tipos de eleição. Uma eleição geral e indefinida e uma especial e definida. Ensinaram que a eleição incompleta pode ser revogada. Mas como? Como algo assim pode surgir no coração de pessoas que eram cristãs? A eleição, de alguma maneira, pode ser revogada. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 a 29, justamente assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. O arminianismo, ele pega essas palavras de Jesus Cristo e simplesmente joga fora, lança no lixo. Porque, lendo essas palavras, nós temos segurança em Jesus Cristo. É Ele quem está dizendo, mas parece que a filosofia humana, a maneira de investigar a palavra de Deus, apenas se valendo da filosofia humana, leva o homem, a negar aquilo que está claro diante de seus olhos. Negando a salvação que o Senhor revelou, plantando na igreja, nesse sentido, meus irmãos, uma eleição que não traz segurança, mas que, na verdade, só deixa as pessoas na incerteza. Que segurança haveria para o cristão? Podemos pensar no contexto do século XVI, da Idade Média, na verdade, como os cristãos viviam inseguros. Eles deveriam ser os melhores possíveis. Deveriam se esforçar para obedecer perfeitamente à vontade de Deus e lidar com essa angústia, porque eram pecadores como nós. E então muitos realmente não tinham consolo algum. Tudo que eles tinham era uma igreja que estava cada vez mais se corrompendo e escondendo deles o verdadeiro evangelho. O evangelho que nos dá paz e segurança em Jesus Cristo. Assim também os armenianos estavam fazendo. Como lemos também na refutação a esta heresia, não é? Isto é uma invenção da mente humana e aponta para a corrente de ouro, não é, da salvação. Essa é a refutação, é olhar para a Bíblia, não é, e ver aquilo que o Senhor fala. Romanos 30, por exemplo, Romanos 8, verso 30, aliás, diz bem assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. Ouçam essas palavras com atenção. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Todo o processo, a corrente de ouro de nossa salvação, que nos dá segurança. Não tem como olhar para um texto como esse e negar a verdade explícita aqui, não é? Que a salvação em Cristo é segura. Então é algo simples de entender, meus irmãos. Deus elegeu e predestinou na eternidade para a eternidade. É o que esse texto nos ensina. Isso nos dá segurança. Mas vamos ler, ainda nos cânones de Dort, no artigo 7, né, capítulo 1, artigo 7, sobre a definição da eleição bíblica, bem diferente daquilo que muitos ainda hoje pensam. Artigo 7, definição de eleição. Que diz assim: a eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual, antes da fundação do mundo, Ele escolheu em Cristo de toda a raça humana, que pela própria culpa perdeu a justiça original e se perdeu em pecado e destruição, um número grande e definido de pessoas para a salvação. Os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros, e como estes não têm direito algum ao amor de Deus, porque são envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo por pura graça, conforme a misericórdia soberana da vontade de Deus. Deus também constituiu o Cristo desde a eternidade como mediador e cabeça de todos os eleitos e como fundamento da salvação. E para salvá-los por Cristo, Deus decidiu naquele mesmo momento dar-lhe estes eleitos e efetivamente chamá-los e atraí-los à comunhão dele por meio da sua palavra e Espírito. Em outras palavras, ele decidiu dar-lhes a verdadeira fé em Cristo, justificá-los, santificá-los e depois, tendo-os guardado poderosamente na comunhão de seu Filho, glorificá-los finalmente. Deus fez isto para a demonstração de sua misericórdia e para o louvor da riqueza de sua gloriosa graça. Como está escrito:
Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou. É a citação do texto que nós já lemos. Percebam como que o ensino, não é, a doutrina, está nos explicando a lógica, mas apontando diretamente para a própria Escritura, para entendermos o que é a doutrina bíblica da eleição, e não uma invenção nossa, meus irmãos, como alguns acusam. A eleição, então, é o imutável propósito de Deus. Por isso Cristo disse que suas ovelhas nunca perecerão. Esta é a razão para as palavras de Cristo. Ou seja, nós podemos estar seguros quanto ao ensino das Escrituras, que é muito, não é? Muito refletido em nossas confissões. Muito bem refletido. Estamos vendo aqui confissões fiéis. Podemos também citar a confissão belga, no artigo 16, sobre a eleição, quando lemos: cremos que quando toda a descendência de Adão se precipitou na perdição e na ruína pela transgressão do primeiro homem, Deus mostrou-se como realmente é, misericordioso e justo. Misericordioso por socorrer e salvar desta perdição aos que, em seu conselho eterno e imutável, ele elegeu por pura bondade em Jesus Cristo, nosso Salvador, sem levar em consideração nenhuma das obras deles. Justo por deixar outros na queda e na perdição, nas quais eles mesmos se precipitaram. Por isso, meus irmãos, essa doutrina deve ser aprendida e defendida na igreja, porque é puramente bíblica, e não uma filosofia ou, como alguns acusam hoje, a maneira de pensar de João Calvino. Não, é simplesmente a exposição da palavra de Deus, não é? E se é uma doutrina bíblica, certamente ela tem implicações para a nossa vida. Realmente tem lições importantes para nós. E há tantas referências sobre isso, sobre esse assunto na Escritura, que dá para passar boa parte do ano, meses na verdade, fazendo exposição sobre textos que falam sobre eleição, sobre predestinação, sobre a soberania de uma salvação do homem. Não falta argumento bíblico para defender essa verdade. Essa é a primeira, não é, importância dessa doutrina, ela é bíblica. A segunda importância dessa doutrina é que ela nos ensina radicalmente sobre a graça de Deus, pois confessamos uma eleição que é incondicional. Incondicional. E aí vamos dar uma olhadinha na heresia número 3, não é, do capítulo 1. Na heresia número 3, é só passar um pouquinho, não é, tem a seção dos artigos, e depois das heresias e das respostas dos reformados, né, a essas heresias. Heresia 3, página 27. Que diz assim: o bom propósito de Deus, do qual a Escritura fala na doutrina da eleição, não significa que ele escolheu certas pessoas e não outras, mas que ele, dentre todas as condições possíveis, inclusive as obras da lei, ou seja, dentre todas as possibilidades, escolheu como condição de salvação o ato de fé, que em si mesmo não tem méritos, e a obediência imperfeita da fé. Na sua graça, ele a considera como obediência perfeita e digna da recompensa da vida eterna. Isto é uma heresia. Com isso, meus irmãos, eles colocaram sobre o homem a glória da salvação, pois existem algumas condições que os homens primeiro precisam preencher para então serem eleitos. Essa é a lógica deles aqui, não é? Para eles, Deus previu a fé, a obediência da fé, e baseado nisso, ele elegeu. Que tipo de eleição é essa? Nós podemos perceber aqui um mero raciocínio, não é, baseado na filosofia humana. Parece as eleições que nós estamos acostumados. Eleições políticas, por exemplo, onde, de maneira prévia, nós analisamos, não é, as qualidades e as propostas dos candidatos, então elegemos. É assim que isso é tratado aqui. Então notamos, meus irmãos, não é, que eles não tinham respeito pela palavra de Deus, porque eles apenas olhavam para a filosofia humana. E isso não faz sentido. Sem contar que o que eles dizem aqui, nessa heresia, não é, é que Deus considerou a obediência imperfeita como perfeita por sua graça. E com isso, basicamente, o que eles trazem como consequência nessa heresia é Deus deixando de lado a sua santidade e a sua justiça. Como se Deus deixasse para lá, passasse um pano, fingisse que não viu, como se não tivesse importância para Deus isso aí.
Nós, seres humanos pecadores, não é? Nós temos muitas vezes fraquezas e às vezes nós não punimos como deveríamos punir, porque ficamos com pena, porque pensamos, é um de nós. Muitas vezes juízes são comprados, não é? Recebem suborno, mas Deus não é assim. Deus é santo. Como é que Deus vai simplesmente deixar de lado sua santidade e justiça para considerar, não é, a obra de alguém que é imperfeita como se fosse perfeita? Isso não faz sentido e, na verdade, é algo danoso para a igreja, porque Deus é santo. Na refutação, as igrejas reformadas afirmaram que esta heresia perigosa invalida o bom propósito de Deus e o mérito de Cristo, e desvia as pessoas por questões inúteis da verdade, da verdadeira justificação graciosa e da simplicidade da Escritura. Prestem atenção, mais uma vez em Deuteronômio capítulo 7, verso 7. Ouça, até o verso 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, pois vós erais menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Até lá, no Antigo Testamento, Deus falando a Israel, demonstrando, olha, não é porque vocês são melhores do que os outros, não é porque vocês são, na verdade, um bom investimento, não tem a ver com isso, mas é porque eu amo vocês. É nisso que está baseado. Porventura esse texto, não é? Essa passagem, quando o Senhor se refere a Israel, não pode também ser aplicada a nós? Ou diríamos que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor por nossos próprios méritos? Ou então porque Ele previu a nossa fé e os nossos atos de fé? É claro que não, meus irmãos. A ação é só de Deus. É a ação de Deus, não é? Realmente salvando, tendo misericórdia, amando. Ele é o agente. Nós somos apenas beneficiados, somos totalmente passivos nisso. Deus está operando. Ele opera. Podemos até citar, por exemplo, Romanos 9, verso 11, não é? Onde há um detalhe aqui bem importante. Quer dizer bem assim, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, entre parênteses, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Essa ênfase aqui realmente é muito importante. Não tem a ver com obras. Não tem a ver com Deus ter previsto boas obras ou fé, ou atitudes de fé. Não tem a ver com isso. A base está na eleição, e esta é incondicional. Então não é difícil de entender as Escrituras nesse sentido, porque ela é clara. É uma mensagem clara, direta para o povo de Deus, direta em nosso coração, para nos dar consolo. E eles estavam roubando, não é, este consolo. Podemos pensar também em Tito 3, versos 5 e 6, que diz bem assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Será que quem nega essas verdades tem uma fé verdadeira? Porque é a palavra do Senhor. Nós temos artigos aqui nos cânones de Dort que, às vezes, praticamente você tem um título e 90% do artigo é a própria citação do texto bíblico, para mostrar como é uma doutrina reta, fiel. Então, será que negar essa verdade tão clara não é ir contra as palavras de Cristo? Não é? Vamos, mais uma vez, aos cânones de Dort, observar o artigo 9, quando aprendemos que a eleição não tem nada a ver com aquilo que os arminianos disseram, com fé prevista, obras de fé, com mérito nosso. O artigo 9 diz assim, página 20, artigo 9, a eleição não é baseada em fé prevista. A eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição, que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Mas a eleição é para a fé, obediência de fé,
santidade, etc. Esta eleição, portanto, é a fonte de todo o bem, que leva à salvação. Dela procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna com os seus frutos. É conforme o testemunho do apóstolo. Ele nos escolheu, não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Entendem, meus irmãos? Não fomos eleitos porque Deus viu que teríamos fé, mas fomos eleitos para a fé. Efésios, como nós já citamos aqui, ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ou seja, é para sermos, não porque éramos, não porque somos, mas é para. Esse é o propósito. Ou seja, com isso aprendemos que a eleição de Deus, ela é incondicional. Se existem condições, então, nós seres humanos caídos somos a própria causa da eleição. Não é? Então, não seria porque aprove a Deus, não seria segundo o beneplácito de sua vontade, não seria porque ele propôs a ele mesmo, mas porque nós, de alguma maneira, constrangemos Deus a nos escolher. No fim, nós recebemos glória por isso. E esta é a consequência desta heresia. O homem não dá glória a Deus, mas dá glória a si mesmo. A se admirar como sendo alguém merecedor. Dessa forma, meus irmãos, se for desse jeito, então há merecedores entre nós. Há pecadores melhores do que os outros aos olhos de Deus. O nosso entendimento de que somos todos pecadores, somos nivelados como pecadores, e, portanto, todos nós somos dignos de condenação, a compreensão humilde que nos faz entender que nós não somos melhores do que ninguém, tudo isso cai por terra. Porque, pela lógica, há merecedores. E Deus está vendo esses merecedores, não é? Ele viu na eternidade. Como ficaria então? Não vem pelas obras? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas já vimos na palavra de Deus que não é assim. Pois todos nós, é o que aprendemos, éramos filhos da ira, como aprendemos em Efésios 2, em João capítulo 3. Nascemos como filhos da ira. Esse era o nosso status desde o nosso nascimento. Quem mudou esse status foi o próprio Deus. Ele nos elegeu para isso. Para tirar de nós esse status de filhos da ira, para sermos filhos dele por meio de Jesus Cristo. Negar a eleição incondicional, então, meus irmãos, é negar os próprios méritos de Cristo. Quem está atrás dos seus próprios méritos, tentando, veja, não é analisar a vida agora, porque esse não é um ponto, mas é olhar para trás, é pensar na autoridade, na eternidade. E então, pensando na autoridade, imaginar que Deus viu algo em mim que o constrangeu a me escolher. E quem está procurando o mérito próprio, nega com isso os méritos de Cristo. O que não faz o menor sentido, de acordo com a palavra de Deus. Isso torna o sacrifício de Cristo tão pequeno e tão insignificante que, no máximo, seria comparado aos sacrifícios, que aconteciam na Antiga Aliança, que eram tipológicos, que apontavam para frente, para a obra verdadeira de Cristo. Se Deus elegeu baseado no que pessoas deste mundo poderiam dar em contrapartida, se nós merecemos, por obras de fé, obras da lei, obediência imperfeita, então, por que Deus enviou seu Filho? Se esses eleitos foram eleitos porque, de alguma maneira, eles constrangeram ou são a causa da eleição, por que Deus enviou o seu Filho? Para quê? Para salvar pessoas que no fim mereciam ser salvas e que talvez poderiam resolver o seu próprio problema? São as consequências lógicas disso. Isso acaba anulando a obra de Cristo. Então não é uma questão de opinião. Hoje se trata assim, né? Há programas, não é? Infelizmente, programas. Eu não vou dizer felizmente não, é infelizmente mesmo. Programas que gostam de colocar arminianos e calvinistas um de frente para o outro e agora vamos debater. E então eles ficam lá, naquela batalha, não é? Naquele jogo. E um vai e diz, não, porque a Bíblia diz assim, o outro fala, não, porque a Bíblia diz assado. E vão usando a Bíblia numa verdadeira batalha ali. Às vezes se alteram suas emoções e se ofendem. Um chama o outro de menos desprovido de conhecimento, para não falar outra palavra, não é? E vão se ofendendo. E no final dos programas, o que acontece?
A verdade é defendida? Não. Você decide. Você ouviu as exposições aqui. Você ouviu esses dois lados, arminianos e calvinistas. Escolham vocês o que é a verdade. Isso é, meus irmãos, me perdoem, uma palhaçada. Isso não glorifica a doutrina de Deus, não glorifica o Senhor. Só a reduz a uma mera filosofia humana. Estamos falando de nossa salvação, meus irmãos, e da bondade de Cristo. Não podemos olhar para essa doutrina, não é, com esse desprezo, como se fosse algo meramente teórico, uma ideia, uma opinião. Não, isso é sério, é a verdade, é o que temos que defender, porque é o próprio Evangelho. Vamos ler o artigo 10 do capítulo 1. Artigo 10, onde aprendemos a eleição é baseada no bom propósito de Deus. Página 21. A eleição é baseada no bom propósito de Deus. A causa dessa eleição graciosa é somente o bom propósito de Deus, o qual não consiste no fato de que, dentre todas as condições possíveis, Deus tenha escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação, mas consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas dentre a multidão inteira de pecadores para ser a sua propriedade, como está escrito. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, já lhe fora dito a ela, Rebeca, o mais velho servirá, será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, Romanos 9, do 11 ao 13, e também Atos 13, e verso 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É simplesmente a palavra de Deus. Então, aprendemos que a doutrina, realmente, ela tem importância porque ela é bíblica, mas também porque nos expõe a graça de Deus. No mundo cristão moderno se fala muito da graça de Deus, porém, não até as últimas consequências. A graça de Deus só vai até onde eu quero, porque as pessoas realmente não conseguem entender. Elas falam de graça, mas quando Deus revela em sua palavra que Ele elegeu, não é, e mostra uma graça extravagante, eles acabam rejeitando, porque não faz sentido. A terceira importância, meus irmãos, dessa doutrina é que ela tem implicações para a vida cristã. Estamos já caminhando para o final e eu quero realmente dar ênfase a essa parte. Podemos perguntar o porquê tem importância para a vida cristã essa doutrina. Qual a razão? Porque fomos eleitos para a santificação, para a fé e para servirmos a Deus. Não é uma eleição tipo Deus elegeu por eleger. Não, há um propósito glorioso que implica em nossas vidas. E é baseado nisso que consiste, por exemplo, a exortação apostólica. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versos 12 e 13, justamente assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e entranhados de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Como as exortações feitas a Israel e a igreja cristã, sede santos, porque o vosso Deus é santo. Ou seja, o Deus Santo elegeu pessoas em Cristo para a santidade, para a santificação, e, portanto, Ele mesmo exorta esses eleitos a uma vida de santidade. A eleição tem propósito. Falar de eleição sem isso, meus irmãos, é brincar com a doutrina. É baseado nisso que posso perguntar a qualquer cristão genuíno, a um irmão reformado: você está se revestindo como um eleito de Deus? Porque o que aprendemos aqui é que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a santificação. Isso não está baseado em nossas obras, mas na graça de Deus. Nos elegeu para isso. Você está se revestindo como um eleito de Deus? Estamos honrando essa doutrina? Eu tenho que dizer para os irmãos que nada adianta, como o exemplo dos debates, nada adianta nos gloriarmos com a nossa boca e falarmos: somos calvinistas, somos reformados, cremos nos 5 pontos do calvinismo, aceitamos como doutrina verdadeira,
se a nossa própria vida não demonstra essa graça. Se estamos tendo dificuldade de entender o nosso propósito nessa vida, de obedecer a Deus, de amar o próximo, de perdoar, como é que essa doutrina pode ser exaltada em nossas vidas? É importante pensarmos sobre isso. Será que aquele que elegeu está sendo glorificado, não é, na vida dos eleitos, desses eleitos? Ou, na verdade, pense sobre isso, será que todos que dizem que são cristãos genuínos, ou reformados, ou calvinistas, são de fato eleitos de Deus? Não é simplesmente falando. Não é só porque nós estamos falando, porque falar é muito fácil. Facilmente alguém aceita ou rejeita uma doutrina como se não fosse nada. Isso tem importância para nossas vidas. E ainda podemos ver como essa doutrina é rica e ela é necessária para cada cristão. A doutrina da eleição, meus irmãos, incondicional, nos dá um senso de importância. E eu quero explicar isso para os irmãos. Pois aprendemos com isso que Deus nos amou desde a fundação do mundo. E a igreja tem um propósito eterno. Isso quer dizer que nós não somos um grupinho inútil que está apenas existindo no mundo. Isso mostra que realmente a igreja tem um propósito eterno. Que a nossa fé, a nossa esperança não se iguala à falsa esperança de ímpios idólatras. É uma fé ímpar, dada por Deus, com um propósito realmente muito bem definido. Não é? Por isso, como igreja, não somos apenas mais uma religião criada por homens. Não se trata disso, não é? Somos a igreja amada e eleita de Deus. E cada um ele elegeu em Cristo para compor o seu corpo místico, que é a igreja. Isso tem ou não tem peso em nossas vidas? Certamente que sim, meus irmãos. Será que foi importante para os primeiros destinatários dessas cartas, dessas doutrinas? Será que teve peso para eles? Sim. Isso teve muito peso, muita importância para os primeiros cristãos, pois assim eles eram realmente motivados a confiar em Jesus Cristo, a manterem, nesse sentido, a confissão da fé diante de um mundo que estava os perseguindo, que estava os rejeitando. Para o mundano era apenas mais uma seita, uma religião nascendo ali, mas eles receberam um propósito eterno e aprenderam por meio dessas doutrinas. Teve peso também para nossos irmãos, não é? Lá no final da Idade Média, na Reforma Protestante, quando eles foram também perseguidos, presos, torturados, quando foram censurados, para os cristãos reformados, meus irmãos, isso teve importância demais. Saber que Deus nos elegeu incondicionalmente e nos deu uma eleição segura, traz paz ao coração daquele que crê nessa verdade. Isso realmente é importante, por isso essa doutrina deve ser pregada, ensinada em tempo oportuno. Mas há outro efeito importante sobre essa doutrina, que devemos pensar, não é? E que também nos leva a louvar a Deus. Essa doutrina, meus irmãos, nos livra de algo que é um problema e que às vezes nos acusa. Essa doutrina nos livra da ignorância. Aliás, da arrogância. Sim. Não há razão nenhuma, mas nenhuma, é algo indefensável que nós reformados sejamos arrogantes. Não faz sentido isso para nós. Não é? Porque essa doutrina nos dá um senso de realidade sobre quem nós somos. Ou seja, Deus nos elegeu incondicionalmente, porque somos depravados por natureza. Nossa natureza é caída, é incapaz. Nós não temos condições de achar Deus, de buscá-lo por nós mesmos. Por isso, meus irmãos, nós só clamamos das profundezas, nós só clamamos a Deus, porque Ele nos escolheu em Cristo para isso. E se revelou a nós, por meio de sua palavra, para a nossa salvação. Essa doutrina nos livra de uma arrogância tola e intelectualista. De ficarmos tratando pessoas que não conhecem as nossas doutrinas, de pessoas que estão começando a chegar agora, como se nós fôssemos os donos do saber. Como se nós fôssemos PhDs, superdoutores em Deus. Como assim? Não? Deve nos levar à humildade, porque somos conscientizados que Deus incondicionalmente nos elegeu. Em nós não há nada, absolutamente nada. Na conclusão, eu quero ler o artigo 14 ainda, que é muitíssimo importante, que nos fala
no artigo 20, na página 22, que nos fala justamente como a eleição deve ser ensinada. É importante pensarmos sobre isso, porque já no século XVII, né, nós aprendemos sobre isso aqui, estamos aprendendo sobre isso. No século XVII eles ensinaram, eles mostraram como que a doutrina deve ser ensinada para a igreja. E não tem nada a ver com como essa doutrina é abordada hoje, não é? Todo mundo debatendo, sendo que não há razão plausível para o debate, só para inflar ego de pessoas que se acham inteligentes. Aqui aprendemos. A doutrina da divina eleição, segundo o muito sábio conselho de Deus, foi pregada pelos profetas, por Cristo mesmo e pelos apóstolos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E depois escrita e entregue a nós através das Escrituras Sagradas. Por isso, também hoje, essa doutrina deve ser ensinada no seu devido tempo e lugar na Igreja de Deus, para a qual ela foi particularmente destinada. Entende? É uma doutrina de consolo para a igreja. Né? Ela deve ser ensinada com espírito de discrição, de modo reverente e santo, sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo, para a glória do santo nome de Deus e consolação vivificante do seu povo. As expressões chaves aqui para mim, meus irmãos, são essas: para a glória de Deus e consolação vivificante. É para isso. A eleição incondicional dá toda a glória a Deus. E sabemos disso, porque somos pecadores. A eleição incondicional também nos traz um consolo, não é? Um ânimo na vida, pois, como Cristo disse, ninguém toma as ovelhas das minhas mãos. Elas estão seguras. E ainda podemos lembrar da obra do Espírito Santo que foi derramado no coração dos eleitos de Deus, como lemos, por exemplo, em Efésios 1, 13 e 14, e a segurança que ele nos dá, quando lemos: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Em tudo isso, meus irmãos, podemos compreender que a soberania de Deus sobre tudo e sobre nossa salvação não ofende aqueles que creem em Deus, aqueles que realmente repousam em Jesus Cristo, mas consola profundamente, como consolou os primeiros cristãos perseguidos pelo Império Romano, como consolou tantos cristãos protestantes reformados na Idade Média, e como também nos consola hoje, nos dias de hoje, meus irmãos. Por isso é que nós podemos aqui de baixo, né, das profundezas, ter a convicção de que quando nós clamamos, como cantamos no Salmo 130, o Todo-Poderoso, o Altíssimo nos ouve. É uma bênção dada aos seus eleitos, E assim, somos ensinados e consolados pelo fato de que o Todo-Poderoso, o Soberano, se importa com a nossa vida, pois nos ama com um amor eterno em Jesus Cristo. Este é o privilégio e a bênção dessa doutrina para a igreja. Amém? Graças a Deus.